Boa noite a todos. Sou Maurício Jucá, diretor acadêmico da FIA. E é em nome da Fundação Instituto de Administração que agradeço a presença das senhoras e senhores no evento de hoje, com o professor Clóvis de Barros Filho. Professor da USP, jornalista e advogado, mestre em ciência política em Sorbonne e doutor em comunicação pela USP. Professor, é um prazer recebê-lo aqui na FIA, mesmo que virtualmente. A FIA faz 40 anos e este evento faz parte de uma série de palestras que realizaremos durante 2020. Como esse ano não valeu, ficaremos comemorando também em 2021. E aí gostaria de falar um pouco rapidamente sobre a nossa história como organização, como fundação. Nós surgimos no Departamento de Administração da USP em 1980, com atividades de consultorias, depois pesquisas aplicadas à área de gestão, cursos de extensão. Nos anos 90, começamos com os MBAs aqui no Brasil, saímos do espaço físico da Universidade de São Paulo, onde nascemos, montamos cursos de especialização em seguida, e depois, em 2010, abrimos uma faculdade oficialmente com um curso de graduação. Depois disso, veio o mestrado profissional também, e em 2020, iniciamos um programa de educação à distância, o FIA Online, um projeto em parceria com a UOL, e também outros cursos de educação à distância. E atualmente estamos alcançando cursos em todo o território brasileiro. Ou seja, a FIA, como organização, evoluiu ao longo do tempo. Nada mais natural do que isso. Tanto as organizações como as pessoas mudam ao longo do tempo. Mas será que estamos mesmo preparados para tais mudanças? Elas são bem-vindas? Resistiremos a elas? Nos preparamos para que essas transformações que acontecem normalmente em nossas vidas pessoais e profissionais? É para discorrer sobre tais mudanças que trouxemos o professor Clóvis, um educador reconhecido nacionalmente. A educação entrará em 2020 para a história. E é necessário que a gente reconheça que nada será como antes. A questão é, somos resilientes a esse tal novo normal? Será que a educação à distância veio para ficar? Teremos os alunos em casa e na sala de aula ao mesmo tempo no futuro? E para os professores e para os alunos, como ficam as questões de provas, os trabalhos, as atividades em grupo? Seremos éticos para fazer sozinhos uma prova, sem consulta ou copiar de alguma fonte na internet? Teremos disciplina para estudar, autonomia, enfim, não é fácil. E o professor Clóvis vem aqui hoje discorrer sobre isso com a gente, já um educador bastante reconhecido, e também trazer como é que a gente deve se preparar para essas mudanças, tanto na educação, e aí eu falo como professor, para a gente também não é fácil, essas mudanças que nós estamos vivendo este ano. Temos vários professores que também estão nos assistindo hoje, e eles também estão sofrendo com essa transformação, ou se preparando para essas transformações que estão acontecendo. É claro, podemos estender isso para outros setores da economia e também para outras profissões. E é para poder tratar como é que nós devemos nos preparar como pessoas, como indivíduos, para essas transformações que 2020 está trazendo para nós, que eu gostaria de convidar o professor Clóvis de Barros. Professor, a palavra é com o senhor. Gostaria de lembrar também, rapidamente, que nós temos 3 links que já estão disponíveis para vocês, com o nosso vídeo institucional, o nosso curso de graduação e o nosso vídeo comemorativo de 40 anos. Então, quem quiser depois conhecer um pouco mais sobre a Fundação, você já tem aí o acesso disponível. Vou passar agora a palavra para o professor Clóvis, que deve falar em torno de 1 horinha. Sobrando algum tempinho no final, eu tento abrir aqui umas 2 ou 3 perguntas para vocês que estão nos assistindo. Então, em nome da Fundação, eu agradeço a presença de todos e vamos ouvir o professor Clóvis, que é para isso que nós estamos aqui. Muito obrigado. Boa noite, é uma alegria. Muito obrigado pelas palavras, pela sua apresentação. Eu estou muito honrado, é uma alegria estar com vocês. Não é a primeira vez, espero que também não seja a última. O tema que me é proposto é um tema
da ordem do dia e de extraordinária relevância. Eu espero dar conta de alinhavar algumas ideias, alguns aspectos que possam ser contributivos. Começaria propondo que há, no mundo da técnica, no mundo em que vivemos, há o desenvolvimento desenfreado de uma capacidade de inovação e, por que não dizer, de reflexão sobre meios ou instrumentos. Mas esta capacidade ela vem acompanhada de uma outra tendência, que é a redução progressiva da reflexão sobre os fins, sobre onde queremos chegar, sobre em que sociedade queremos viver, a que tipo de, enfim, que tipo de humanidade queremos fazer parte. E então vivemos uma situação curiosa de que os meios existem pelos meios e os meios acabaram se tornando os fins. E assim nós nos acostumamos a refletir sobre a pertinência dos meios sem nos darmos conta que essa pertinência só é lógica se for adequada para que alcancemos aquilo que queremos, que pretendemos. A própria reflexão sobre os grandes valores da vida e da convivência, a própria reflexão sobre os grandes valores da sociedade e da humanidade, elas foram perdendo relevância em nome de uma aceleração da instrumentalidade e, com isso, evidentemente, uma instrumentalidade que passou a valer por si. Ora, qual é o problema disso? A partir do momento que o instrumento vale independente de qualquer outra variável, ele vale apenas pela sua novidade, ele vale apenas por existir mais recentemente, no momento em que a inovação vira valor e não apenas um traço de existir há pouco tempo, nessa sociedade, evidentemente, tendemos a nos curvar diante do que se nos impõe. É mais ou menos o que caracteriza o mundo da técnica. Trata-se de colocar-se a serviço de uma onda e menos do que se servir dela. Assim, eu costumo acompanhar discursos no mundo por onde o capital circula rápido, e nesse mundo, comumente, especialistas iniciam suas falas dizendo que estamos vivendo a revolução, e aí dão um número qualquer, até porque no mês seguinte será o próximo número, né? E a geração de hoje é a geração, e aí dá um número qualquer também, lá, 5, ou então uma letra, Y, Z, K, W, não importa. E aí o passo seguinte é afirmar que aquele que não domina certa técnica estará excluído, alijado, morrerá na sarjeta, não se integrará, não fará parte, será excluído, não poderá ser incluído e assim por diante. Ora, essa submissão à técnica, sem que haja nenhuma condição de reflexão crítica e de atribuição de valor à mesma, ela é absolutamente condenável, e seja a técnica que for. Portanto, vai aqui uma proposta inicial, não há que pensar em técnica sem alguma referência, eu diria que de ética, de moral e de ideais existenciais mesmo, ou seja, de vida boa, de felicidade e assim por diante. Então, eu gostaria de desenvolver a minha fala em torno desses 3 eixos e penso que, com isso, poderemos acrescentar alguma coisa. Eu começaria dando um exemplo histórico, e mais do que histórico, mitológico, é o caso de Dédalo e Ícaro. Dédalo foi convocado pela rainha de Creta para resolver-lhe um problema. A rainha queria copular com um taurino e o taurino lhe desdenhava. Então, Dédalo, um engenheiro conhecido, capaz de grandes inovações,
idealizou uma vaca que pudesse atrair esse touro. E essa vaca tinha um espaço vazio no seu interior que permitiria à rainha ali se instalar e, com isso, obter o que pretendia. Muito bem, isso levou a cópula em deleite da rainha de Creta com o touro, que a rainha acabou engravidando, e acabou engravidando um indivíduo meio taurino, meio humano. Como o marido da rainha era o rei Minos, né? Então acabou se chamando de Minotauro. O rei não gostou da história, mandou chamar Dédalo e pediu a Dédalo que fizesse um lugar da onde ninguém poderia sair. Dédalo então fez o labirinto, e aí então ele foi jogado dentro do labirinto junto com seu filho Ícaro, assistente, e o Minotauro, o próprio Minotauro. Dédalo então, sem poder sair do labirinto, idealizou 2 pares de asas para ele e para o seu filho, e com esses 2 pares de asas saíram de Creta por via aérea. E aí Ícaro, encantado com aquela possibilidade, acabou fazendo uso indevido daquelas asas. O pai houvera observado que as asas deveriam ser usadas num justo meio termo entre a umidade do oceano e os raios solares. E Ícaro não respeitou, não observou. E, com isso, enfim, o pai acabou fabricando um artefato inovador que decretou a morte do próprio filho. Pois muito bem, penso que essa história, que também dá início a um importante trabalho de Habermas sobre técnica, ética e ideologia, essa história nos é muito útil porque ela permite considerar que a reflexão sobre os limites da técnica a serviço do homem é uma reflexão que interessa ao homem desde que o homem produz coisas, né? Desde os mais primórdios estágios da produção de instrumentos. Ora, dito isso, caberia sempre a pergunta: quando é que a técnica, que sabidamente deve nos servir e não o contrário, quando é que ela pode ter valor positivo para nós? Então, eu começaria propondo uma reflexão sobre o conceito de inovação. No conceito de inovação, você tem ação e novo, e o novo aí é aquilo que existe há pouco tempo. Ora, fica evidente que aquilo que existe há pouco tempo não contém dentro dele nenhum valor. A palavra inovação como valor é absurda. Por quê? Porque o novo pode ser bom e pode ser ruim. O novo pode ser honesto e desonesto. O novo pode ser adequado ou inadequado. O novo pode ser muito pior do que o velho. Eu vou insistir, não é? O novo pode ser muito pior do que o velho. Não é porque uma coisa existe no mundo há menos tempo do que outra que ela é melhor do que outra. Não há nenhuma relação lógica entre o noviciato e o valor, a qualidade, a pertinência. Nenhuma relação lógica. E é por isso que a inovação cobra de nós uma reflexão sobre as condições do seu valor positivo. Pois muito bem, eu penso que esse é o ponto que nos permite aproximar a discussão da educação. Penso eu que há uma grande lacuna no mundo da educação, que é uma lacuna mais ou menos universal, uma lacuna importante em qualquer segmento. No caso da educação, é saber o que queremos com o processo, a que resultado queremos chegar. Até porque toda avaliação de um processo acaba exigindo uma certa expectativa de fim de linha, né? Em outras palavras, quais são os valores próprios da educação? O que é que realmente tem que acontecer ao longo do processo para que tenhamos certeza de se tratar de um processo bem-sucedido? Bem, eu então começo observando que uma das causas dessa alienação frente ao mundo da técnica é aquilo que os existencialistas chamam de náusea, né? Que é uma certa rede de utilidades que não se amarra a lugar nenhum. Explicando melhor, somos na sociedade estimulados a subir degraus,
um pouco à moda da arena de touros. A civilização é o toureiro, os troféus legítimos a alcançar são o pano vermelho, e nós somos o touro que mobiliza energia, enfim, com todas as pataquadas afins, como resiliência, espírito de dono, etc. Mobilizamos tudo isso em busca de tirar o lenço vermelho das mãos do toureiro. Quando estamos na iminência de fazê-lo, o toureiro nos dribla, a civilização também, e nos remete a uma nova empreitada. Assim, fomos do primeiro primário para o segundo, né, para o fundamental 3, o 4, o 5, sempre na expectativa, né, de alguma presencialidade que se bastasse a ela mesma. Mas fomos, sem perceber, sendo inseridos num mundo de utilidades, onde a vida de hoje ela tem o seu valor vinculado a viver amanhã. E aí, amanhã, para amanhã está previsto algum tipo de benefício a esperar. Assim, entramos na faculdade, esperando haver alegria, gozo, prazer e felicidade, mas fomos remetidos à necessidade de nos preparar para o mercado de trabalho. Quando chegamos no mercado de trabalho, esperando haver alegria, gozo, prazer e felicidade, fomos jogados num plano de carreira, onde cada degrau se justifica pelo degrau superior. E assim, entramos num plano de carreira sem fim, sem ter a chance de saber o que tem no último degrau da escada. E assim, talvez, tenhamos nos esforçado demais da conta, com resiliência, para subir uma escada que não era bem a nossa. Penso, então, que essa reflexão sobre os grandes valores da vida essa reflexão foi sonegada em nome de uma instrumentalização da vida que vai até os últimos dias. Muitas vezes nos preparam uma festa, nos dão uma placa para que possamos ter algo a pôr na lápide, né? E aí vamos procurar novos desafios, o que significa somos demitidos. Por quê? Porque já não temos mais suco no nosso bagaço. E aí, no final da vida, é possível que ainda apareça alguém dizendo, quando tivermos nas últimas, com a família chorando em volta, que o melhor da vida ainda está por vir. Então, há definitivamente um complô contra a imediatidade da vida, e esse complô contra a imediatidade da vida é um complô que, com o escopo de instrumentalizar a vida vivida, vincula a felicidade ao amanhã, ou à posse de algum prêmio, ou algum bem de consumo que nos aliena por um certo tempo, a ser renovado depois, com todos os recursos que o mundo dispõe para isso. Então, acho que essa é uma primeira observação importantíssima, porque a instrumentalização da vida tem como consequência imediata a descapacitação para avaliação crítica dos instrumentos, das estratégias. Se a própria vida é instrumentalizada, ela perde recuo metodológico para a avaliação crítica dela mesma, isto é, dos instrumentos que utilizamos para viver. E assim subimos degraus de uma escada desamarrada do mundo, né? O mundo flutua propriamente, né? por falta de valores aos quais pudéssemos nos agarrar com consistência. Pois muito bem, acredito eu que essa questão vem sendo discutida com propriedade, e muito da sabedoria antiga tem ajudado os ultracontemporâneos a buscar, numa ética de virtudes, alguma solução para esse problema. Assim, Alasdair MacIntyre, por exemplo, grande filósofo anglo-saxônico, ele vai resgatar nos estoicos e, sobretudo, em Aristóteles, alguma solução para o problema. E seus discípulos acabaram inventando o tal do mindfulness, que, a meu ver, é uma tentativa de solução contemporânea para o problema que eu agora apresento. Qual seria essa perspectiva? A ideia de que, para fugir ao mundo da utilidade sem fim, né? Para fugir ao mundo da instrumentalização vazia, né? Há um verdadeiro projeto de revalorização do instante. E isso já era sugerido
pelos antigos através da busca da vida em arete, que muitos traduzem mesmo por virtude e outros traduzem por excelência. Depende um pouco do cenário. Assim, a arete pode ser um atributo de caráter, bem como pode ser um atributo de talento, de tal maneira que podemos viver em arete toda vez que a média dos nossos desempenhos é muito próximo do topo dos nossos desempenhos. A isso denominamos excelência, o máximo de perfeição que a nossa natureza pode permitir alcançar, e com isso, é claro, essa vida em arete nos permitiria, ou até cobraria de nós, uma espécie de foco 200% na atividade. Como exemplo, não poderia dar outro senão esse que os senhores observam. Eu estou aqui, nesse momento, produzindo esse discurso, e 200% desse discurso está focado na produção do discurso, ou seja, é a vida que esgota na vida a sua razão de ser. Né? Então, nesse momento, na busca da excelência, na busca da perfeição, não há espaço mental para ponderações sobre o passado, em forma de lembrança, o futuro, em forma de projeção, e tampouco sobre vidas paralelas, que poderiam estar sendo vividas, mas foram preteridas. Nada disso aqui pode intervir. Mindfulness, ou seja, plenitude da alma para a filosofia antiga. Ora, naturalmente, isso nos permitiria, ao longo do processo educacional, ter um aluno que não está ali em busca da aprovação, em busca do resultado, em busca do diploma, em busca do... mas um aluno capaz de ter prazer e felicidade com o processo, com a aula, com o conhecimento, né? A partir da satisfação provisória e precária de uma curiosidade que lhe é inerente. Nós teríamos, então, um aluno 200% atento às nossas performances, um aluno, portanto, que não estaria dividido entre o seu corpo presente pelas exigências da chamada e a sua alma ausente pelas tentações do happy hour, do bar, da cerveja lá fora e assim por diante. Teríamos, então, gente alinhada consigo mesmo, gente integrada numa única só unidade, capaz, assim, de focar naquele instante vivido toda a sua energia, né, disponibilizando todos os seus recursos e, com isso, alcançando, muito provavelmente, desempenhos e resultados muito mais, eu diria, próximos da excelência do que se as coisas estivessem sendo realizadas empurrando com a barriga ou nas coxas ou de forma displicente. Pois muito bem, eu gostaria, então, de destacar um comentário de Montaigne, que a minha é de uma... como quase tudo que Montaigne faz, é absolutamente encantador, no ensaio número 8, que você pode buscar quando quiser, na obra Ensaios de Montaigne, você tem lá o 8, ou é o 8 ou é o 9, estou enganado, um dos dois, onde ele faz o seguinte comentário. Ele diz o seguinte: eu não sei os outros, né? É o mal barato, ele falando, né? Eu não sei os outros, como que dizendo, eu estou aqui para falar de mim, eu só sei o meu caso. Se você não gostou, paciência, não faço nenhuma sociologia, não tenho nenhuma pretensão de corpus representativo, nada disso, estou aqui para falar de mim. Aliás, eu até escrevo isso só para eu mesmo ler, quer dizer, está aí de enxerido. Então, eu não sei os outros, mas nessa coisa de tirar férias, de não fazer nada, de ir para a praia, de piriri, pororó, deitar na areia da praia, musiquinha e tal, está tudo certo, está tudo certo. Mas as pessoas costumam acrescentar a isso deixar o espírito vaguear por onde bem entender, deixar o espírito vagabundeando, deixar a mente transitar por onde ela bem pretenda. E aí Montaigne diz, quando isso acontece, eu não me saio bem. A mente acaba trazendo de volta algum rato morto. A mente acaba indo por onde eu não gostaria que fosse. A mente acaba elucubrando e produzindo aquilo que não é propriamente o mais alegrador para mim. Por essas e por outras, eu prefiro dar à mente uma atividade.
eu prefiro dar à mente um trabalho dirigido, eu prefiro dar à mente um foco. E assim, mesmo descansando, eu prefiro ler, escrever, estudar, do que não fazer nada. Nossa, perceba o quanto isso coincide com a sabedoria brejeira lá da minha avó, dona Geni de Bagé, né? Que falava sempre que não sei o quê, morada do diabo, e piriri, pororó, mas o fato é que existe, portanto, alguma coisa a considerar em tempos de pandemia que é absolutamente vital. Já que vamos construir um mundo novo, pois que seja construído por nós, que deixemos de ser espectadores de um espetáculo que se impõe, mas que sejamos os diretores, os protagonistas, os atores de um mundo que não ficará pronto lá depois da vacina, mas que está sendo construído passo a passo, instante a instante. Portanto, existe aqui uma espécie de convite à realidade. E esse convite à realidade não é um convite a uma realidade, eu repito, contemplativa, né? Mas um convite a uma realidade em que a nossa participação é requisitada no limite máximo da nossa potência, da nossa inteligência, da nossa capacidade deliberativa e assim por diante. Então, nesse sentido, eu penso que muito do que fazemos nós, educadores, não de certa forma, convencer nossos educandos de um real que é o que se impõe como se impõe, e de uma certa subserviência, de uma certa resignação aos ditames da realidade que cobrarão de nós simplesmente adaptação. Pois então, penso que o discurso da adaptação é um discurso empobrecedor da vida, né? Ele é um discurso limitante da vida. Porque se de fato devemos nos adaptar ao mundo, é também fato que devemos transformar o mundo em função das nossas arestas e das nossas circunvoluções. Tal como uma peça de quebra-cabeça, temos invaginações, mas temos também protuberâncias. E é por isso que essa negociação com o mundo cabe adaptação, mas cabe também imposição, cabe também levantar a mão e dizer que valores pretendemos que sejam respeitados. Já que, nesse momento, estamos todos aceitando melhor a transformação do mundo, pois eu repito que essa transformação do mundo seja à luz de toda a grade de valores que sempre julgamos indispensáveis, seja para uma vida boa na individualidade de cada um de nós, seja para uma convivência boa. E tendo assim a ética como a grande inteligência compartilhada a serviço da harmonia maior desta convivência. Por isso, meus amigos, eu penso que, ante as infinitas possibilidades técnicas que já se apresentam e as muito mais numerosas ainda que tendem a se apresentar nos dias que correm, nos dias vindouros, é preciso que os nossos alunos estejam preparados para a soberania, para a autonomia, para a deliberação, para a tomada de decisões, e não para uma simples adaptação aos ditames de poder já levados a cabo por outrem em algum outro instante. Por isso, eu penso que devemos continuar com a perspectiva de uma educação emancipadora, de uma educação libertadora, e isto requer de nós uma consciência plena das regras sociais que se instalam na nossa convivência e, por que não dizer, uma plena consciência do nosso cotidiano, o nosso cotidiano que nos arremessa numa espécie de letargia crítica, o nosso cotidiano que tem o mérito de nos anestesiar para não nos sangrar muito, o nosso cotidiano que nos convence a cada segundo que as coisas têm que ser como são, o nosso cotidiano, portanto, que vai tirando de cada um de nós a couraça e a capacidade de indignação, o nosso cotidiano que nos impede de buscar o máximo de desempenho, porque nos joga numa mediocridade conveniente, o nosso cotidiano que cobra de nós uma espécie de
enfim, de tolerância passiva diante de um real definido, não se sabe bem por quem, o nosso cotidiano, que é heterogêneo, mas é, antes de tudo, hierárquico, e que, portanto, sempre nos remete a uma pirâmide de atividades, com umas valendo mais do que outras, e, portanto, um cotidiano que nos impossibilita de estar onde estamos, né? De viver o que vivemos. Por quê? Porque o pobre do pai de família, que vai com a família passar o final de semana em Santos, por conta de um cotidiano hierarquizado nas catacumbas da dominação simbólica, acaba o quê? Acaba passando o final de semana preocupado com a demissão possível da segunda-feira. Assim, é perfeitamente possível que seja no cenário de uma cotidianidade que nos tornemos docilmente escravizados por uma lógica que tem hoje na instrumentalização da vida a sua farpa mais saltante, a sua lança mais contundente, aquela que mais nos obnubila e, o que é pior, e o faz numa espécie de resignação dócil, estarrecedora. Assim, na condição de educadores, eu insisto, muito além da excelência, é perfeitamente possível vencer um cotidiano mediano com valores outros, como o de servir, estar a serviço de, proporcionar, oferecer, entregar, e nesse sentido, claro, estaremos blindados de tudo aquilo que a incerteza e a ansiedade podem nos devastar. E por quê? Ora, porque se a ansiedade advém da incerteza a respeito do futuro, e é verdade que nunca, nunca em outra época da história a incerteza foi tão, eu diria, rapidamente maior, né? No sentido de que a tristeza sempre existiu, a dor sempre existiu, a angústia sempre existiu, todas as paixões tristes sempre existiram, e talvez tenha existido ainda mais miséria, mais fome, mais doença, mais tudo. Está ótimo, está certo, mas a especificidade do sofrimento contemporâneo é decorrente da incerteza em relação ao amanhã. O meu pai se gabava de ter aprendido na faculdade o suficiente para 40 anos de performance laboral despreocupada. Hoje, um jovem que estuda, ele termina o seu estudo e já está obsoleto, defasado e incapaz de resolver problemas do mais imediato da temporalidade vivida. Sendo assim, é fato de que, se vivermos a serviço de, conseguimos blindar muito daquilo que nos é incerto. E por quê? Porque eis aí um pedaço da vida que podemos controlar. Tanto quanto a busca da excelência, a busca de servir, oferecer, proporcionar e entregar, aquilo que o mundo do capital chama de foco no cliente, foco no consumidor, e não só no seu bolso, mas nas suas reais necessidades, nas suas reais expectativas, nos seus reais desejos, não é? Então, evidentemente que este servir nos protege, pelo menos por alguns segundos, não é, da incerteza do mundo. Por quê? Porque se tem uma coisa que está circunscrita no orbital da autonomia, é a decisão de oferecer, de proporcionar e de servir. Você perguntará, mas o outro pode não ficar satisfeito, o outro pode não gostar, o outro pode não... Pois é, mas o valor não está na contrapartida, o valor está na oferta, o valor está na disponibilidade, o valor está na entrega, razão pela qual o valor continua nas tuas mãos. E é por isso que, por alguns segundos, temos aí um exemplo de vida que podemos controlar a despeito, né, das transformações enlouquecidas do mundo e de um acaso potencialmente devastador. Pois muito bem, eu imagino que, por essas e por outras reflexões, nós possamos levar a cabo digressões sobre a educação, no sentido de formar decisores capazes de perseguir a excelência a qualquer tempo e a qualquer hora,
e também capazes de estar a serviço de decisores capazes de entender que não é porque o servido, o amado, o beneficiado teve uma vida melhor por causa dele que isto é injusto. Gente capaz de entender que nem tudo na vida é comércio, nem tudo na vida é negociação, nem tudo na vida é toma lá da cá, e que é possível perfeitamente apenas entregar e proporcionar, né? Sem que nenhum tipo de condicionante de contrapartida possa deixar a priori na mão do outro beneficiado o valor da vida vivida. Não, eu vivi bem, ofereci o que tinha de melhor, ofereci o meu trabalho, entreguei o meu trabalho em forma de discurso. E quando eu ofereço uma prestação para profissionais da saúde, para pessoas internadas, para comunidades, para o que quer que seja, eu não estou entregando aquela roupa que não vou usar mais. Pelo contrário, eu vou além de entregar a minha melhor roupa, eu entrego o meu maior bem, que é a minha vida. Naquele instante, a vida está toda ali e entrego a minha vida naquilo que ela tem de mais excelente, que é a iniciativa de explicar, né? A iniciativa de tornar minimamente compreensível um pensamento que, na sua gênese, poderia estar fora do alcance do repertório do interlocutor. Muito bem. Observo também que, em tempos de pandemia, dado que há, digamos, há uma condição material reflexiva mais ampla do que no cotidiano mais truculento, podemos identificar em nós algum tipo de natureza, algum tipo de atributo que nos seja especial. Era uma convicção dos antigos que denominavam isso daimon interior, o eu mais profundo, a própria essência, isto é, aquilo que a natureza nos deu de mais específico, aquilo que nos particulariza para o bem, que nos singulariza para o bem, o daimon interior. Assim, muitos de nós no mundo acabam escravizados por uma sociedade que define os troféus legítimos. Acabam, portanto, perseguindo aquilo que lhes é acenado como o mais vantajoso, né? O mais lucrativo, o mais enriquecedor do ponto de vista patrimonial. E muitas vezes a sociedade sonega, sabota a possibilidade de descoberta das maiores forças, dos maiores recursos naturais de que disponibilizamos. Imaginem os senhores como seria lamentável e empobrecedor se João Carlos Martins tivesse subido as escadas de uma carreira bancária, se César Cielo tivesse subido as escadas de uma vida na Bolsa de Valores ou numa empresa qualquer, se Salvador Dalí não tivesse se dedicado à pintura e ao desenho. Então, talvez tenhamos esquecido da possibilidade de nos conhecer melhor. Tenhamos esquecido, nós educadores, da possibilidade de proporcionar e oferecer experiências que facultem essa descoberta por parte dos alunos. Eu tive a sorte, no colégio onde estudei, de um professor de geografia ter solicitado seminários, e aí, então, eu me dei conta que aquele momento da vida era diferente de todos os outros momentos da vida, porque não estava inscrito numa lógica de utilidade vazia, mas estava valendo por ele mesmo. Um instante da vida que vale por ele mesmo, um instante da vida que esgota nele mesmo a sua razão de ser. É um instante da vida em que você, sendo explicador, é convidado a explicar, isto é, a se servir dos teus maiores recursos para traduzir em formulações mais simples e acessíveis aquilo que era mais complexo e inabordável. Haverá, então, a semente de explicador, e esta semente nosso maior patrimônio natural, essa semente que se confunde com o melhor da vida, poderá ser plantada adequadamente em terreno fértil, no caso do explicador, a escola, ou qualquer outra instância que requeira explicação, no caso do nadador, a piscina, no caso do músico, a sinfônica,
no caso do velejador, os oceanos, e aí, claro, em terreno fértil, a semente florescerá e frutificará, levando consigo a vida, levando consigo o seu dono, levando consigo o seu investidor. Mas, naturalmente, há aí um inimigo a enfrentar, os tiranos de plantão. Os tiranos que pretendem não só definir a própria vida, mas levar consigo todos os demais, definindo de maneira inescrupulosa padrões regulamentares de existência. A título de 7 hábitos de eficácia, 7 hábitos de ultra-eficácia, 10 dicas de performance excepcional, 30 dicas de coisas mirabolantes e etc. Não faltarão aqueles que padronizarão a vida, claro, em proveito próprio, claro, fazendo das próprias qualidades, dos próprios atributos, a regra que define o sucesso de qualquer um. Pois contra esse tipo de tirania, os nossos educandos poderiam ser educados, no sentido de aprender a valorizar o seu verdadeiro patrimônio, independentemente do valor que a sociedade possa a ele atribuir num determinado momento da história. Até porque, convenhamos, se fôssemos esperar para que os professores recuperassem o prestígio que já tiveram no nosso país, talvez nenhum de nós teria investido nessa, digamos, aventura profissional. Por essas e por tantas outras que eu vos digo que tudo que for proposto em termos de soluções didáticas só poderá ser avaliado pela régua de uma inteligência axiológica, de uma inteligência de valores, e que tem os grandes valores da educação como a sua única referência possível. Em outras palavras, o que realmente importa na hora de educar. Fora disso, o que haverá é mais do mesmo. Fora disso, o que haverá é repetição. Quem sabe com alterações cosméticas. Quem sabe com um pouco mais de botões. Quem sabe com algum tipo de facilitação pictórica, icônica, em gráficos, flechas e vídeos. Mas, no final das contas, o que teremos como substrato de ideias continuará sendo o mesmo. Portanto, é mais do que tempo de uma profunda reflexão sobre o que a nossa sociedade espera da escola, efetivamente. Né? E claro, que esta reflexão ela tem a mesma índole e as mesmas prerrogativas de um poder constituinte originário, que ela possa tudo derrubar, que ela possa tudo recomeçar, que ela possa começar tudo do zero, porque uma nova sociedade requer uma reflexão sobre a educação que permita um realinhamento visceral e não apenas cosmético ou redundante. Dessa maneira, poderíamos nos perguntar se precisamos todos conhecer tão bem as funções das organelas citoplasmáticas sem que nenhuma aula sobre cidadania esteja prevista. Seria possível nos perguntarmos se todos nós, independentemente dos nossos talentos, do nosso daimon interior, precisamos saber tão bem as equações trigonométricas sem ter tido nenhuma aula sequer sobre a diferença entre valores existenciais, valores éticos, valores morais. Né? Seria possível nos perguntarmos se precisamos saber tanto e tão bem sobre soma e diminuição de logaritmos, ou quem sabe os assistentes da margem esquerda do Rio Amazonas, ou quem sabe sobre os trovadoristas, como Paio Soares de Taveroz, e não ter tido nenhuma aula sobre a moral no uso das novas técnicas, né? Sobre a impossibilidade do controle externo como restaurador de um status quo no caso de uma agressão digital, né? Sobre questões que são da ordem do dia, né? A
a substituição paulatina da inteligência humana pela inteligência artificial e o novo desenho do mapa estudantil, acadêmico e profissional em função dessa nova divisão do trabalho, onde não se trata só de uma divisão social do trabalho, mas temos incorporados aí as máquinas que nós mesmos produzimos, supostamente para o nosso benefício e não para a nossa desgraça. E assim, naturalmente, apetrechando os nossos alunos para uma discussão crítica, uma discussão substanciosa a respeito do mundo em que vivemos, poderemos paulatinamente continuar craques na parte instrumental, mas mais craques ainda na reflexão sobre o mundo em que queremos viver, porque só aí poderemos saber para onde ir. Por enquanto, a charrete parece desgovernada. Por enquanto, a técnica atrai a técnica pela lógica da competição. Por enquanto, os enfrentamentos se dão pela lógica da vitória e da derrota. Mas, por enquanto, não temos uma espécie de plano comum de conduta para proteger não só o planeta em que vivemos, mas para proteger a humanidade que integramos e que nele habita. Por isso, eu gostaria de, nesse momento, junto com meus colegas e todos aqueles que possam estar me ouvindo, não é? Que, em nome de um resgate de certas discussões que se tornaram francamente obsoletas e excluídas do mundo da educação formal, eu gostaria, sinceramente, de defender a bandeira de retomada de uma discussão sobre a vida, com tudo o que a vida possa ter para valer as suas penas, né? Para valer as suas penas, né? Isto é, os seus grandes e maiores valores, em torno dos quais toda e qualquer grade curricular possa ser repensada e redefinida. Uma discussão sobre em que sociedade queremos viver. Em torno dessa discussão, uma nova grade pode ser definida. E assim, partindo, eu diria, do mais substancial, do mais profundo e do mais fundamental, quem sabe tenhamos, eu diria, referências sólidas para poder fazer as escolhas que são inerentes a toda definição de currículo. É preciso lembrar sempre, a vida é finita e um instante é insubstituível. Não se trata de dar meia hora a mais aqui e está tudo certo. Meia hora a mais aqui é meia hora a menos lá. Toda e qualquer positividade implica uma exclusão, né? Toda e qualquer seletividade explica uma discriminação. Toda e qualquer escolha implica uma distinção. E é exatamente por isso que, em nome de valores em torno dos quais possamos estar de acordo, que temos o direito, nós, de arregaçar as mangas e definir, metro a metro, o que julgamos efetivamente mais relevante. É claro, como toda discussão ética e política, não se trata de escolher o bem separando do mal. Essa escolha não é uma escolha, é uma obviedade. A grande dificuldade é discernir o melhor dentre os bens, o pior dentre os males. E é para isso que temos que nós estar preparados, professores, é para isso que temos que preparar nossos educandos, nossos alunos, no sentido de, com inteligência, com capacidade, com lucidez aguçada, com tirocínio cortante, com essa lucidez de quem toma recuo frente aos turbilhões abilolantes, alienantes, alguém que sabe parar, né, e examinar o terreno de jogo, examinar as variáveis e, quem sabe, redirecionar todo um circuito de fluxos. Esse o indivíduo que supostamente está capacitado, para usar um jargão, pensar fora da caixa. Para pensar fora da caixa, não basta que um coach sugira numa palestra em meio a gritos. Para pensar fora da caixa, é preciso conseguir
deixá-la, e é preciso, portanto, conseguir olhar de fora o universo que integramos. É preciso conseguir olhar de fora aquilo de que também fazemos parte. É preciso, portanto, dispor de paradigmas para avaliar paradigmas. É preciso ir além do que costumeiramente se entende por competência necessária. E aí, é claro, só os bancos escolares poderão, com calma, né, e com espírito crítico, oferecer esta capacitação. Por isso, antecipar a lógica do mercado para os bancos escolares é tirar-lhes o seu maior valor, o seu maior mérito, o seu maior ganho, que é a possibilidade de pensar de fora e não estritamente inscrito numa lógica indiscutível e já definida. Pois muito bem, eu termino essa fala ponderando que, muitas vezes, senhores, fazemos da escola um espaço de preparação e esquecemos que a escola é o melhor lugar. Eu costumo dizer aos meus alunos, vocês já estão no paraíso, vocês já chegaram no melhor da vida. Portanto, agora é o momento de aproveitar. Um momento, só pode ser o melhor momento do mundo, um momento destinado exclusivamente a aprender, exclusivamente a experimentar, exclusivamente a provar sem medo de errar, exclusivamente de inovar sem o facão, sem a guilhotina, sem o receio. A escola é incrível. Por essas e por outras, uma homenagem aos colegas educadores, uma homenagem aos nossos maiores propósitos, uma homenagem aos nossos maiores valores, e que continuemos altivos, soberanos, sem nos curvar ante nenhum tipo de modismo que só pode estar a serviço de quem pretenda nos subjugar. Muito obrigado. Esperamos nos encontrar em breve, se Deus permitir. Professor Clóvis, muito obrigado. Gostaria de saber, o senhor tem mais uns 10 minutinhos? Posso ter algumas perguntas? É possível respondê-las? Sim, podemos fazer, claro. Estou recebendo algumas aqui, eu vou selecionar aleatoriamente, mas eu vou buscar centrar nas que estão associadas ao tema educação. Eu vou juntar duas perguntas que recebi em uma. Precisamos de um reset na educação? E adicionando a essa pergunta, como direcionar o resgate da sua educação em sua relevância, considerando esta sociedade alienante? Não, primeiro, reset, existem certas... É gozado, porque com as perguntas a gente é que aprende, né? Imagina, a pergunta é muito melhor do que a resposta que eu possa te dar, né? A expressão reset na educação é extraordinária, eu me solidarizo com ela. Agora, exatamente como implementar, isso não é resposta de um indivíduo, isso é resposta de uma sociedade. Isso não é nem de um corpo de professores, é de uma sociedade como um todo. É preciso um grande debate nacional sobre o papel da escola, a legitimidade da escola, o papel do professor na sociedade, as razões da deslegitimação progressiva do professor e as razões pelas quais, enfim, por que o professor hoje apanha na sala de aula, o que enfim, nem sempre aconteceu, por que há 1 milhão de coisas envolvidas, e, é claro, o reset é a expressão. Tá. Tem uma outra pergunta aqui que tem muito a ver com a situação hoje de avaliação da educação. No novo modelo de educação formal, os professores deverão estimular mais a autonomia do alunado e, sendo assim, deverão avaliar mais do que auferir provas? Ou seja, menos provas e mais um sistema que permita o aprendizado o mais autônomo do aluno? Mas eu não vejo incompatibilidade entre a prova e o aprendizado autônomo do aluno. Claro que há outros métodos de checar. O importante é que o aluno seja avaliado na sua competência para implementar, eu diria, mecanismos lógicos em busca de articulação de ideias com vistas à produção de discursos que sejam dele
e que sejam pertinentes e adequados ao que lhes foi solicitado, tá certo? Então, isso implica uma verificação de uma produção genuína, que, claro, tem como matéria-prima o que ele leu, o que ele ouviu, o que ele estudou, etc. e tal, mas é imprescindível que ele tenha podido marcar o seu discurso com a sua própria articulação intelectiva. E é isso que deve ser verificado. Então, eu não vejo que uma prova seja impeditiva disso. Mas, claro, se você me garantir que uma conversa é mais eficiente, eu vou abrir mão para concordar com você. Se você até mesmo uma chamada oral, até uma avaliação em grupo, há de fato 1 milhão de maneiras de você checar a produção intelectiva do aluno. O importante é conseguir fazê-lo, né? Por quê? Porque hoje o acesso à informação ele é muito polimórfico, capilar, e aí eu diria que há uma espécie de estímulo muito grande para que o aluno se aproprie de discursos alheios num trabalho de mera bricolagem, sem que tenha marcado, corrido risco, assumido mesmo a responsabilidade da produção daquela articulação de inteligência. Perfeito. Professor, tem mais uma pergunta que chegou aqui. Como o senhor vê a educação presencial comparada com a educação à distância que hoje vem ocupando o espaço nesse momento que vivemos em 2020? Elas têm alguma modificação no seu entendimento? Vão atingir os mesmos objetivos de aprendizagem dos alunos? Eu acho que depende muito dos objetivos. Se a escola for entendida como um espaço pleno de socialização, um laboratório de cidadania, etc., eu penso que a convivência proporcionada pelo mundo digital, ela não é correspondente à convivência proporcionada pela presencialidade. Então, eu te diria que nem mais nem menos, mas será diferente. Há também uma cidadania digital, há também uma ética digital, há também, né? Claro que há, mas ela não coincide completamente. A forma de afetação de uns a outros, ela eu diria, muito enviesada no mundo da digitalidade, só para dar um exemplo. Então, nesse sentido, estamos nos tornando competentes para um tipo de convivência, mas estamos progressivamente perdendo a competência para olhar na cara das pessoas sem a tela no meio. Acho que mais uma última pergunta, eu vou selecionar uma aqui, professor. Eu vou fugir um pouquinho da educação. O que o senhor acha do home office devido à pandemia, devido à situação da pandemia? Como o senhor está enfrentando também essa situação? Bom, eu saí da USP em dezembro de 2015, saí da USP por invalidez, né? Por questão de visão, né? E me tornei palestrante. Muito bem. Então, eu me acostumei a ir nos lugares, falar, e públicos, etc. Quando chegou março, as palestras foram todas canceladas. E, a partir daí, redefiniu-se um novo mercado, e esse novo mercado é por aqui, por lives, etc. Então, como eu faço parte do time que, se não trabalhar, não come, eu passei a produzir discursos por esse meio. Se você me perguntar se eu gosto, eu te direi que eu prefiro como era antes, ser muito honesto, mas, não sendo possível, é desse jeito. Agora, é óbvio que boa parte da força do meu discurso está na autenticidade que resplandece no olhar, e a tela, ela
ela mascara o olhar, ela turva, Então, eu perdi muito da força persuasiva e, por que não dizer também, da capacidade para fazer essa imbricação poderosa entre o aprendizado e o prazer. Por aqui é muito mais difícil do que o foi pessoalmente. Eu sempre achei que essa era uma missão minha, né? De jamais propor um ensinamento que não tivesse a pretensão de vinculá-lo a uma experiência prazerosa por parte do aluno, para que ele pudesse se habituar com essa relação e tão logo pensasse em aprender, já começasse a sentir o prazer relativo a esse aprendizado. E esse sistema aqui é um sistema que... cadê o resto do meu corpo? Você está me vendo aí numa foto de passaporte? Está me vendo? Né? Cadê a minha mão? Eu preciso fazer assim com a mão para você ver que eu estou mexendo com a mão. Nunca foi assim. Então, há dificuldades, mas há dificuldade para todo mundo, né? Há dificuldades para todo mundo, eu não me queixo, não. Eu estou aqui, me puseram aqui na frente, eu estou olhando no buraquinho e eu espero que estejam me vendo. E bacana, é o que temos para hoje. Eu queria aproveitar e agradecer muito o convite, foi uma honra, agradecer muito as perguntas maravilhosas, respeitosas, pertinentes, agradecer a maneira amável com que eu fui tratado em todos os momentos dessa convivência e dizer que eu saio desse encontro muito mais feliz do que poderia ter estado antes. Então, muitíssimo obrigado. Professor, o senhor sempre fala que é o importante momento que a gente vive, né? Esse é o momento mais importante, né? Nunca é igual e a gente tem que viver na plenitude. Esse é um aprendizado que eu tive com as suas palestras e que eu levo sempre para a vida profissional e pessoal também. Acho que é importante o momento que a gente está vivendo naquela hora, né? E toda palestra sua é muito agradável, a gente tem vários comentários, tivemos 500 pessoas assistindo, tanto no Zoom, né, na plataforma que a gente utilizou, como pelo YouTube. E ficará disponível posteriormente para outras pessoas. Mas eu vou pedir uma última pergunta que tem para os professores. A Roberta Matos perguntou, e essa aqui, na verdade, é uma mensagem que ela pede. Professor, professor Clóvis, né, que ela escreve aqui, que mensagem o senhor poderia deixar aos professores nesse momento tão incerto de tantas mudanças? O senhor, como professor, que mensagem o senhor poderia deixar para este grupo em especial? A certeza é que, se há algum paraíso sobre a terra, é a escola. E o professor é a maior razão de ser da escola. Portanto, o professor é, obviamente, aquele que realiza o fazer mais importante na sociedade desde que professores existem. E se, porventura, em circunstâncias históricas, geográficas, sociais e políticas, o professor não é entendido como tal, é preciso que ele tenha a coragem de levantar a mão e, com dignidade, reivindicar um espaço que lhe seja devido na sociedade para que ela possa virar as páginas que queira virar. Gostaria de convidar todos para o meu podcast Inédita Pamonha, que você encontra no canal do YouTube da revista Inspire-se, Inédita Pamonha. Toda quinta-feira, vamos para o número 30 e já temos 3 pessoas ouvindo regularmente. Portanto, já é um sucesso de público e audiência. Valeu, aliás, queridos. Muito obrigado. Eu aprendi com você que pamonha tem que comer com muito cuidado. Pois com muita cautela. Não tenha dúvida. A primeira pamonha é muito boa, a segunda já não é tanto. Pois é, querido. Mas, professor, acho que chegou a nossa hora. Queria agradecer a sua participação, a sua presença. Gostaríamos de contar novamente com a sua capacidade de articulação e ouvir as suas palavras sempre tão sábias em uma próxima oportunidade. Em nome de todos, sempre às ordens. Ok, professor. Em nome da Fundação, agradecer aos participantes também. A todos que estão nos assistindo, muito obrigado. Deixaremos disponíveis nosso vídeo no YouTube, no nosso canal, e esperamos encontrá-los numa próxima oportunidade. A todos, muito obrigado e boa noite. Cuidem-se.